Só fica Ah, explicando as tá. coisas e a gente escutando, quietinho, Ah, eu vou sem explicar dever. bastante coisa. A Rafael Lucien já fez a revisão de português. Ok. Pelo menos você já adiantou para terça-feira que vem. Então, ó, pessoal, para quem está entrando agora, as revisões de português e redação já se encontram na plataforma. A de redação, vocês podem copiar já para sexta-feira, para a nossa próxima aula de redação. Tá? Eu farei a correção na sexta. E a revisão de português fica para terça-feira que vem. Eu farei a correção na terça-feira. Quem tiver impressora pode imprimir e colar no caderno. Quem não tiver, é só copiar, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ontem, né? O que nós estávamos falando ontem, pessoal? Tia, só lembro de uma Estudo. palavra. Estudo de quê? Estudo do? Verbo de ligação. É? Estudo do predicado, Ah, né? E aí eu iniciei falando sobre o verbo de ligação, sobre o predicativo do sujeito, para depois, então, falar sobre os tipos de predicado, que falarei agora, tá? Antes era importante vocês terem o conhecimento do que é um verbo de ligação, do que é predicativo do sujeito, porque vocês vão ver que tem tudo a ver com aquilo que eu vou mostrar agora, tá? Nós estudamos, durante esse tempo, sujeito e predicado, né? Nós vimos o termo da frase que funciona como sujeito, o termo que funciona como predicado. Conhecemos também os tipos de sujeito, né? Simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. E agora nós vamos conhecer os tipos de predicado. O predicado são só 3. Porém, no 7º ano, nós vamos aprender 2, tá? Quais são os nomes dos predicados? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Esse último nós só vamos aprender no 8º ano. Então, para este momento, nós falaremos de 2 tipos de predicado: predicado verbal e predicado nominal, tá bem? Então, quais são os 2 tipos de predicado para agora? verbal e nominal. Isso aí. Então, qualquer exercício que eu passe pedindo para vocês classificarem o predicado, vocês terão que dizer se o predicado é verbal ou nominal. Assim como eu peço, classifique o sujeito, é para dizer se é simples, composto, oculto. Então, agora nós vamos ver o predicado, tá? Vamos lá, o que é um predicado nominal? O predicado nominal vai ter como núcleo. Lembra que o sujeito também tem núcleo? Núcleo do Sim. sujeito, que é a palavrinha mais importante? O predicado é a mesma coisa, pessoal. Tem as classificações, também tem núcleo. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome. Reparem, nominal, a gente lembra logo de quê? De nome. Então, o predicado nominal é aquele que a palavra mais importante será um nome, um substantivo, um adjetivo, uma locução adjetiva. E o predicado nominal é formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito. Aquilo que nós aprendemos ontem. Por isso, foi importante falar sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito antes, tá? Então, o predicado nominal é formado de verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o seu núcleo será um nome. O nome é o quê, pessoal? Verbo de ligação ou predicativo do sujeito? Todo mundo calou-se. Vamos lá, vamos ver na prática, pessoal. Ó, predicado nominal. João parece feliz. João é o sujeito da frase.
O predicado eu destaquei, ó, parece feliz. Eu quero saber o tipo de predicado que eu tenho aqui. Se é um predicado verbal ou se é um predicado nominal. Aqui eu tenho predicado nominal. Por quê? Porque é formado por verbo de ligação. Esse VL que eu coloquei aqui são as iniciais de verbo de ligação, ó. Parece, não é verbo de ligação, pessoal? Sim. Lembram que eu falei ontem que o verbo de ligação é aquele que não indica ação nenhuma. Ele apenas liga o sujeito à sua característica. Então, ó, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, feliz, é a característica de João. Eu vou ter predicado nominal, tá? Que eu indico aqui pelas iniciais PN, predicado nominal. Então, pessoal, o predicado nominal, ele é formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E se não tiver o verbo de ligação, tia? Então, aí vai ser outro predicado. Vou falar daqui a pouco, tá? Então, leu a frase. Achou o sujeito. Achou o predicado. Viu que nele há um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, predicado nominal, tá? Mais uma frase. Aí. O caminho está tranquilo. Sujeito, o caminho está tranquilo, predicado. Toda essa parte que eu sublinhei é o predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Nominal ou verbal? Nominal. Nominal. Por quê? Porque a estrutura do predicado nominal é essa. Verbo de ligação. Está é verbo de ligação ou um verbo que indicação, pessoal? Verbo de ligação. Verbo de ligação. Reparem, o caminho está tranquilo, o sujeito não está praticando ação nenhuma. O verbo aqui indica um estado. O caminho está tranquilo, certo? Então, aqui eu tenho verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito, que é tranquilo. Lembrando que predicativo do sujeito é a característica, a qualidade, o defeito, uma palavra que está diretamente ligada ao sujeito da frase. Tranquilo é a característica do caminho. Então, voltando, nesse predicado aqui, ó, que eu destaquei, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, qual é o tipo de predicado? Nominal. Nominal. E aí eu representei aqui pelas iniciais, tá? P, predicado, N, nominal. Então, o predicado nominal vocês já vão tirar de letra, né? Toda vez que tiver verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado nominal. Agora vamos ver o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo. Reparem, verbal. Meu microfone desligou aqui porque o telefone tocou. Mas, enfim, continuando. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, tá? Ah, deixa eu voltar aqui rapidinho no predicado nominal. Eu vou falar mais na frente sobre núcleo. Mas aqui, ó, pessoal, no predicado nominal, eu tenho duas palavras, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Qual dessas duas palavras é a mais importante? Qual das duas palavras será o núcleo do predicado nominal? O que vocês acham? Qual, tia? Qual palavra que a senhora disse? Então, parece feliz. Agora eu quero saber o núcleo do predicado. Qual palavra vai ser a mais importante no predicado nominal? Feliz. 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 Quem respondeu feliz? Eu e mais algumas pessoas. Muito bem. Muita gente. Eu vou falar mais à frente sobre núcleo, mas é só para concluir aqui, ó.
Lembrando, predicado nominal, quando falamos nominal, lembramos de nome. Então, a palavra mais importante dentro do predicado nominal será um nome. Feliz. Ou seja, o núcleo será sempre o predicativo do sujeito, o nome, tá? Nós falaremos mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Agora, voltando ao predicado verbal. Como eu falei, o predicado verbal é aquele que tem como núcleo, como a palavra mais importante, um verbo. Por isso, verbal, verbo. Predicado verbal, o núcleo será um verbo. Porém, esse verbo, ele vai sempre indicar uma ação. Ele é chamado de verbo significativo. Porém, para a gente não ficar enchendo de palavras difíceis, tá? Ao invés de significativo, neste momento eu vou falar ação, verbo que indica ação. Tá? Nós vamos estudar mais a fundo os verbos significativos, que são os verbos transitivos, intransitivos, mais à frente, que já é uma matéria um pouquinho mais complicada. Então, o predicado verbal é aquele formado por um verbo que indica ação e não existe predicativo do sujeito. Não existe características, qualidades, defeitos. Reparem essa frase aqui, ó. Maria comprou muitas roupas. Eu destaquei o predicado, que é comprou muitas roupas. Para eu classificar em verbal ou nominal, eu vou olhar o verbo. Esse verbo aqui, comprou, é um verbo de ligação que indica um estado, uma característica, ou é um verbo que indica uma ação? Indica uma ação. Indica uma ação, a ação de comprar. Então, quando o predicado possui um verbo que indica ação, ele será verbal. Predicado verbal. Verbo que indica uma ação. Reparem, comprou muitas roupas. O que eu tenho após o verbo, que é a expressão muitas roupas, é característica de alguém? Não. Não. Então, isso significa que o predicado verbal, ele é formado por um verbo que indica uma ação e não há predicativo do sujeito, como no predicado nominal, tá? Muitas roupas não pode ser característica de nada nem de ninguém. Então, aqui eu tenho predicado verbal, coloquei aqui ó, as iniciais PV para indicar predicado verbal e também escrevi aqui ao lado. Diferença básica para diferenciar o predicado nominal do predicado verbal. O predicado nominal tem verbo de ligação. O predicado verbal tem um verbo que indica ação. Então, nominal, nós temos verbo de ligação. Verbal, verbo que indica ação. Fala, Renan. Então é só ver se tem verbo de ligação que você vai saber se é nominal ou verbal. Isso aí. Olhou a frase, tem verbo de ligação, já sabe que o predicado é nominal. Agora, olhou a frase, o verbo indica uma ação, correr, pular, brincar, é predicado verbal. Vai ser verbal. É só, na minha opinião, é só olhar o verbo, tá? Olhou o verbo, você já vai saber diferenciar qual é o predicado. Olha essa frase aqui, ó. Eles correm no calçadão. Eles é o sujeito da frase. Sublinhei todo o predicado, que é a informação que eu tenho sobre o sujeito. Correm no calçadão. Agora eu quero saber o tipo de predicado que eu tenho aqui. Predicado verbal ou predicado nominal? Verbal. Verbal. Por quê? Porque o verbo está indicando uma ação. Porque o verbo, que é correm, indica uma ação. Quando eu tenho um verbo no predicado que indica uma ação, ele será predicado verbal, tá? Reparem, após o verbo correr, eu tenho a expressão no calçadão, que indica um lugar, porém não indica nenhuma característica do sujeito, né? Eu não tenho aqui bonita, inteligente, cansada. Por que eu estou falando isso?
porque é fácil diferenciar o predicado verbal do nominal. Se fosse um predicado nominal aqui, eu teria um verbo de ligação, ou seja, que não indica ação nenhuma, e após, perdão, Teria e uma após o verbo de característica do ligação, sujeito. exatamente, eu teria o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito da frase. Bonito, feio, alegre, contente. Aqui não. Aqui eu tenho uma expressão que indica lugar. Então, o predicado é verbal, tá? Os dois predicados, tanto o nominal quanto o verbal, possuem verbo, tá? O predicado sempre tem verbo. O que vai diferenciar um do outro é o tipo de verbo. No predicado nominal, o verbo indica um estado, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. No predicado verbal, o verbo indica uma ação. Então, pessoal, no exercício está lá, classifique o predicado. Achou o predicado, que é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, já vai direto no verbo. Olha o verbo. Ah, o verbo aqui não está indicando ação nenhuma. Então, é predicado nominal. Ah, o verbo aqui indica uma ação, ação de comer, ação de andar, ação de pular. Então, é predicado verbal, tá? Agora vamos falar sobre o núcleo, né? Lembrando que toda vez que a gente fala em núcleo, núcleo é a palavra mais importante. Núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro do sujeito. Núcleo do predicado é a palavra mais importante dentro do predicado, tá? São muitas informações, pessoal, mas isso não é difícil. Núcleo do predicado nominal. Então, vamos lá, ó. Coloquei aqui. Núcleo do predicado nominal é igual a um nome. Pensem assim, ó, nominal vem de nome. Então, a palavra mais importante no predicado nominal vai ser o nome, que nada mais é do que o predicativo do sujeito, tá? Então, aqui na frase, ó, ela está feliz. Está feliz é o predicado da frase. Aqui eu tenho predicado verbal ou nominal, pessoal? Nominal. Nominal, porque eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Olha lá. Dentre essas duas palavrinhas, verbo de ligação e predicativo do sujeito, qual delas será o núcleo? Predicativo do sujeito. O Que é a palavra predicativo do feliz. sujeito, que é feliz. Então, se eu perguntasse num exercício qual é o núcleo do predicado, vocês puxariam uma setinha em feliz ou então escreveriam núcleo do predicado feliz, tá? Então, no predicado nominal, o núcleo, que é a palavra mais importante, será sempre o predicativo do sujeito. Será sempre o nome. Nominal, nome. É a palavra mais importante. Já no predicado verbal, não tem como esquecer, porque é só a gente perceber o nome do predicado, ó. Núcleo do predicado, agora verbal, é igual a verbo. Então, a palavra mais importante no predicado verbal Vai será ser o um verbo? verbo, né? Que é o verbo que traz a ideia de ação. Então, nessa frase aqui, ó, pessoal, os jogadores andam pelo gramado. Ó, os jogadores andam pelo gramado. Sujeito da frase, os jogadores. Predicado, andam pelo gramado. Qual é o tipo de predicado que eu tenho aqui? Verbal ou nominal? Verbal. Verbal. Por quê? Eu tenho um verbo aqui, ó, que indica Que uma ação, indicação. a ação de andar. Reparem, depois de andar, eu tenho alguma característica? Não. Não. Eu tenho pelo gramado, que também indica um lugar. Eu não tenho bonita, eu não tenho alegre, eu não tenho contente.
Então, eu já sei que aqui não há predicado nominal, tá? Então, aqui eu tenho predicado verbal, porque existe um verbo que indica uma ação. E dentre esse predicado verbal, em que há uma, duas, três palavras, qual delas é a mais importante? Qual delas é o núcleo? Andam. Só tem Renan respondendo, hein, pessoal? O restante está dormindo. Andam é o núcleo. Professora, Oi, você vai fazer o livro agora? agora não. Andam é o núcleo do predicado verbal, tá? Então, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome, é o predicativo do sujeito. Tá? Então, aqui, se eu perguntasse qual é o núcleo desse predicado, vocês teriam que apontar uma setinha para andam ou escrever núcleo do predicado andam, tá? Hein, tia? Já que eu sou o único que tô respondendo, mereci um pontinho, né? Com certeza, Renan. Que Sabe o que eu isso? reparei também? Eu Ontem eu sempre respondi entro também, hein? nas aulas de quarta-feira, assim que são 10h20 eu entro, né? Assim que dá 10h20 eu entro. Então, eu percebo também que na aula de inglês, Renan é o que mais fala. Tia, eu também Só tava hoje, tia, que eu respondendo, hein? sabia a matéria. Merecia aí vários pontos. Ó, e aqui eu coloquei como é a estrutura do predicado nominal. Como o predicado nominal é formado? Ah lá, o predicado nominal, ele é formado por sujeito mais VL, que significa verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Essa é a estrutura do predicado nominal. Sempre terá essa estrutura. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E aí embaixo eu pus uma frase, ó. Ela é bonita. Sujeito. Levanta mais um pouco a folha, Camille. Tá bom assim? Tá. Sim. Ó, estrutura. Sujeito, ela. Verbo de ligação, é, que vem do verbo ser. Predicativo do sujeito, bonita. O predicado nominal sempre terá essa estrutura. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Já o predicado verbal, a estrutura será essa aqui, ó. Sujeito, aí aqui eu coloquei verbo significativo. Mas vocês sabem que toda vez que eu falo verbo significativo, é verbo que indica ação, tá? Então, a estrutura do predicado verbal: sujeito mais verbo significativo. E aqui eu coloquei um igual para mostrar que é sem predicativo do sujeito. Não existe predicativo do sujeito. E aí eu pus a frase Paulo, que é o sujeito, come, que é o verbo significativo, indicando uma ação, e muito, que não é o predicativo do sujeito, tá? Muito não é característica de Paulo, não é uma qualidade, não é um defeito, tá? Então aqui, ó, essa é a estrutura do predicado verbal. É formado sempre assim, por sujeito mais verbo significativo e não possui predicativo do sujeito, ok? Verbo significativo é que indicação, né, tia? Isso aí, muito bem. Agora, pessoal, eu vou parar aqui rapidinho para eu pegar o carregador do meu celular, que já está com a bateria fraca. Vou desligar a câmera um minutinho. Vocês já podem pegar o caderno, colocar aí o cabeçalho, que eu vou passar um exercício sobre isso, tá? Vou dar um tempinho para vocês pegarem o caderno enquanto eu pego aqui o meu carregador.
Então, pessoal, seria interessante se nós anotássemos tudo que foi falado desde ontem, ou então que eu deixasse lá na plataforma para vocês copiarem. O que vocês acham? Porque aí eu vou direto para o exercício. Vocês preferem que eu passe todo o conceito do que foi explicado ontem e hoje, agora no chat? Conceito de verbo de ligação, conceito de predicativo do sujeito. Ou vocês preferem que eu passe logo um exercício para vocês treinarem e o texto, né, a cópia, a explicação de tudo que eu falei, eu coloque na plataforma. O que vocês acham? Eu acho melhor um exercício, já pra gente treinar. Que passe logo agora. Por O mim, exercício agora? Não, eu prefiro que passe a Por explicação. mim também, tia. Por mim também. Eu prefiro explicação. por Passa a mim, tia, explicação e o dever fica pra depois. Explica e depois a gente faz o dever. Eu acho que é o certo. Vocês preferem, então, que eu passe o conceito de cada coisa no chat, de cada item que eu expliquei desde ontem, os exemplos, e em seguida o exercício, é isso? Sim. não. Professora, Oi, pode falar. você já vai começar a digitar? Vou e vou escrever no chat também. Fica de olho lá no chat. Então, pessoal, vocês preferem primeiro os conceitos, né? Então, vamos fazer o cabeçalho aí. CEAs, data, disciplina. E aí nós vamos começar colocando primeiro o conceito de verbo de ligação, que foi o que eu expliquei ontem. Deixa eu ver aqui. 223. Tia, eu tenho que escrever disciplina? É um cabeçalho mais ou menos assim, mas precisa não. Seu caderno já é de português, então já se sabe, né? E aí, depois do cabeçalho, pessoal, depois que vocês colocarem a data, o nome da escola, vocês vão colocar assim, o título. Estudo do predicado. Exatamente conforme eu mostrei. Ó, o título é Estudo do predicado. Tá lá no chat já. Camille, Oi. eu vou ter que sair aqui agora. Depois eu pego o dever na plataforma. Tá, na verdade Tá bom? eu nem sei. Depois eu te mando a foto, Renan. Tá bom. Na verdade, pessoal, eu não sei se vai dar tempo de passar o exercício hoje, porque vocês optaram pela explicação, pelo conceito. Mas aí vocês já podem fazendo a revisão, porque na revisão tem uma questão de predicado, tá? Tá bom, tia. Então tá, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Então vamos lá, pessoal. Escreveram aí estudo do predicado? Sim. Sim. E aí, como nós não estamos tendo aulas presenciais, eu vou ser objetiva, tá? Ao invés de escrever da volta, de escrever aquele texto todo, para depois explicar o que é verbo de ligação, predicativo, eu já vou direto ao ponto. Vou colocar aqui, ó, verbo de ligação. Que a gente não tem muito tempo. Isso vai ser um título, tia? O título é Estudo do Predicado. Aí vocês pularão uma linha e a gente vai colocar o conceito de verbo de ligação. Ligam verbos. Ligam o sujeito a uma característica ligam o sujeito a uma característica
desse sujeito contida no predicado. Exemplo. A estrada. Eu estou falando, pessoal, mas eu já vou enviar para o chat. Estava escura. Ó, já enviei para o chat. Verbos de ligação, conceito. Ligam o sujeito a uma característica desse sujeito contida no predicado. E aí eu pus um exemplo. A estrada estava escura. Embaixo de estava, eu coloquei as iniciais de verbo de ligação, VL. Quem quiser pode colocar assim, ou quem quiser também pode escrever. E embaixo de escura, aqui não tem como eu puxar seta, né, pessoal? Mas vocês podem fazer isso aí no caderno, da forma que melhor ficar organizado para vocês. E embaixo de escura, eu coloquei característica do sujeito. Agora eu vou colocar aqui os principais verbos de ligação. São ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, enviei também os principais verbos de ligação, para vocês colocarem após o exemplo. Mas daí eu posso colocar vírgula escrevendo do lado, ou tem que escrever assim um embaixo do outro? Tanto faz, da forma que ficar melhor organizada. Tia, a característica do Eu sujeito acabei é de escrever. escura? Um Sim, exemplo? Ah, tá. sim. Aí puxa uma setinha em escura e escreva isso, que aqui não dá para puxar seta. Aí eu tentei colocar bem embaixo da palavra. Aí Tia, depois acabei de eu estou escrever sendo tudo. bem objetiva, hein, pessoal? Porque a gente não tem como ficar escrevendo muita coisa por conta do tempo. Como no predicado nós também estudamos os verbos significativos, né, que são os verbos transitivos e intransitivos, que nós vamos ver mais adiante, para não ficar só essa parte aí de verbo de ligação, eu vou colocar uma observação. Os verbos transitivos e intransitivos estudaremos adiante.
E aí, depois dessa observação, eu vou colocar o conceito de predicativo do sujeito. E em seguida, o conceito do que nós vimos hoje, dos predicados. Depois alguém passa isso para Renan. Tia, a aula passou rapidinho. Passou, né? Já são 11h08. Pô, passou muito rápido. A última vez que eu Passou. olhei o relógio era 10h50 e parece que foi uns 5 minutos Não vai nem dar atrás. para escrever muita coisa a mais. A próxima aula é quando mesmo? Sexta, mas aí é redação. Eu queria muito passar uma atividade sobre predicado hoje, mas não vai dar tempo, não. Porém, nós já temos a revisão lá na plataforma e tem um número só de classificação do predicado. Vocês já podem ir fazendo. Agora eu estou escrevendo o conceito de predicativo do sujeito. Pronto. Pessoal, quem já copiou a revisão ou quem ainda vai copiar,
dê prioridade a fazer um número de predicado, que fala sobre predicado. Porque de hoje para a semana que vem, vai ficar muito distante para a gente treinar o que eu falei hoje, tipos de predicado. Então, assim que vocês acessarem a plataforma, façam a revisão de redação, que já é para sexta-feira, mas façam também a de português. E quando vocês forem fazer a de português, já comecem pelo número de predicado, tá? Que foi o que eu expliquei hoje. Qualquer dúvida que vocês sentirem, vocês anotem para me perguntar na próxima aula. Não, Sabrina. O pessoal preferiu que eu colocasse aqui. Eu posso colar para você. Copiar e colar. Você chegou a copiar alguma coisa? Então, pessoal, como já são 11h12, eu vou parar aqui, porque senão vocês não vão conseguir terminar de copiar. Vou parar em predicativo do sujeito. E aí, na nossa próxima aula de português, que é na terça-feira que vem, eu vou colocar no caderno as explicações de tipos de predicado, que é o que nós estudamos hoje, e vou corrigir a revisão de português, tá? Porém, quem já quiser ir adiantando a revisão, começa pelo número que fala sobre predicado, porque aí já vai vendo o que entendeu da aula de hoje, o que não entendeu, para anotar e me perguntar na próxima aula. Sabrina, você quer que eu copie e cole para você ou você chegou a pegar alguma coisa? Responde aí para mim. Ah, tá. Ok. Diz que não precisa. Tá aparecendo, né? Então tá jóia. Enquanto vocês terminam de copiar, eu vou fazer a chamada. Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ok. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno. Breno não, né, pessoal? Não, tia. Ele entrou só na segunda aula, eu acho, né? Segunda ou na primeira, não lembro. Na segunda. Caroline. Presente. Daniel. Presente. Diana. Diana não está. Tia, posso sair? Já acabei de copiar, você já me falou e você já me chamou. Pode. Beijinho. Beijo. Ellen, tá aí? Também não. Gabriel Cabral. Aqui. Professora, vai ter alguma coisa no livro para casa? Não. Só o que tá no chat mesmo, tá? Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Ribeiro. Ribeiro tá. Ele colocou no chat. Chat, respondeu no chat. Gabriel Soares. Soares não está, pessoal? Gabriel não tá não, tia. Eu botei falta aqui. Júlia Rodrigues. Presente. João Gabriel. João Gabriel tá aí? Também não, né? João Pedro. João Pedro também não. João José tava. Augusto. Ele escreveu até no chat. Presente. João tava. João tava, tia. Ele deve ter saído agora. Ué, cadê? Eu não vi, não. Não vi João hoje, não. Tem certeza? Tem. Ele mandou um monte de mensagem aqui no chat. Uma hora Então tá. atrás. Ele deve ter saído. Vou perguntar pra ele depois.
Tá. Professora, Oi. você me chamou? Ainda não. Júlia de Lima. Presente, tia. Júlia da Costa. Júlia da Costa, tá. Júlia Silveira. Presente. E aí, respondeu no microfone. Kemily. Laís. Lucas Felipe. Aqui, a tia Laís tinha pedido pra falar, ela pediu pra mim falar com você, que ela foi no dentista com a irmã dela e ela não pôde vir pra aula. Ah, tá bem. Pedro Lucas. Presente. Nunca ausente. Rafael Lucien. Aqui, tia. Tô aqui. Rafaela. Tchau, tia. Beijo. Rafaela tá aí, pessoal? Tá? Rebeca. Presente. Renan Tchau, saiu. tia. Tchau, amor. Sabrina. Stephanie. Stephanie tá sumida, né, pessoal? Tiago. Vitória. Vitória também não. Yasmin Rezende. Yasmin também não. Igor Silva também não. Então, pessoal, vocês conseguiram terminar de copiar aí? Agora tem poucas pessoas, né? Pedro. Eu te chamei, Pedro Vitor?